Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniela Mesquita e hoje nós faremos exercícios sobre o capítulo 4, ou seja, sobre humanismo e trovadorismo. Então vamos à primeira questão. Considere o seguinte texto sobre um aspecto essencial da cultura renascentista da Idade Moderna. A postura dos humanistas valorizava o que de divino havia em cada homem, induzindo-o a expandir suas forças, a criar e a produzir, agindo sobre o mundo para transformá-lo de acordo com a sua vontade e interesse. O autor destaca no texto, especificamente, a característica do humanismo renascentista denominada, letra A, cientificismo, letra B, igualitarismo, letra C, antropocentrismo, letra D, materialismo e letra E, messianismo. Aqui, gente, nosso gabarito vai ser letra C, antropocentrismo, que é uma característica do humanismo, né? Inclusive o próprio nome já é bem claro em relação a isso. Então, olha, a postura dos humanistas valorizava o que de divino havia em cada homem, né, o que de mais soberano existia em cada indivíduo, em cada homem, induzindo esse homem, então, a expandir as forças que ele tinha, né, a criação, a prezar por essa criação, né, agindo sobre o mundo de maneira a transformar aquele mundo de acordo com a vontade e com o interesse desse indivíduo. Então, aqui, a característica que a gente tem é a letra C, é o antropocentrismo. Questão 2. Vamos lá. Humanismo foi um movimento com desdobramentos, foi algo bem abrangente, né? Então, desdobramentos filosóficos, políticos, culturais e artísticos. Sobre o humanismo é incorreto, então aqui nós temos que marcar aquela alternativa que é incorreto. É incorreto afirmar que, letra A, durante a Renascença se inspirou nos conhecimentos da antiga civilização greco-romana. Letra B. Valorizava o saber crítico voltado para o maior conhecimento do homem e uma cultura capaz de desenvolver as potencialidades da condição humana. Letra C. Difundiu ideias que se opunham ao teocentrismo reinante, né? Então, teocentrismo, Deus no centro, né? Compreendendo o homem como maior obra divina. Letra D. Defendia a capacidade humana de criação e transformação, foi o que a gente viu no texto anterior, né? Da realidade natural e social, reafirmando a ideia de livre-arbítrio. E letra E. Defendia a necessidade da intervenção religiosa em todas as áreas da vida humana, a fim de promover o progresso e a unidade dos espíritos e indivíduos. Então, aqui, gente, o nosso gabarito vai ser a letra E, né? Então, questão 2, letra E. Por quê? A letra E diz que defendia, então o humanismo defendia a necessidade da intervenção religiosa. Na verdade, o humanismo, ele estava, né, esses homens, conforme confiavam, conforme buscavam as suas criações, né, os seus pensamentos, eles estavam se distanciando dessa religiosidade. Não que eles não fossem mais acreditar em Deus, né? Não é nesse sentido, mas o homem, como a gente tem essa característica, né, antropocentrismo, o homem passa a se colocar, né, mais no centro, né, e abandona, entre aspas, né, no caso, a religião perde um pouco a sua força, nesse sentido de que tudo, né, tudo se explica pela fé, né, tudo se explica pela religião. Então, há um distanciamento dessa religiosidade, não uma negação da religiosidade, mas um distanciamento. Então, a letra E diz que defendia a necessidade da intervenção religiosa em todas as áreas da vida humana, a fim de promover o progresso e a unidade dos espíritos e indivíduos. Então, esse progresso, esse racionalismo, na verdade, isso se dá não pela fé, né, mas pelas descobertas, mas pelos pensamentos dos homens. Então, questão 2, gabarito letra E, de escola. Vamos à questão 3. Temos aqui um texto. Consagrai-vos a dois gêneros de estudos,
Em primeiro lugar, deveis adquirir um conhecimento das letras, não vulgar, mas sério e aprofundado. Depois, familiarizai-vos com a vida e as boas maneiras, aquilo a que se chamam de estudos humanos, pois que eles embelezam os homens. Neste domínio, os vossos conhecimentos devem ser extensos, variados e hauridos em todas as espécies de experiências, sem nada negligenciar daquilo que possa contribuir para a conduta da vossa vida, para a vossa glória e a vossa reputação. Aconselho-vos a ler os autores que possam ajudar-vos, não somente pelo seu assunto, mas também pelo esplendor de seu estilo e seu talento literário, a saber, as obras de Cícero e a de todos aqueles que se aproximam do seu nível. Pois quereria que um homem distinto seja muito erudito e capaz de dar aos seus conhecimentos uma formulação elegante. É por isso que não se deve somente seguir as lições dos mestres, mas também instruir-se com os poetas, os oradores e os historiadores, para adquirir um estilo elegante, eloquente. Com qual dos movimentos intelectuais do período moderno o texto se relaciona? Então, antes de olharmos as alternativas, vamos prestar atenção aqui nesse texto. Então, ele começa: consagrai-vos a 2 gêneros de estudos. Em primeiro lugar, deveis adquirir um conhecimento das letras. Então, olha só, estudos, conhecimento das letras, né? Vamos pegar algumas informações nesse texto. Não vulgar, mas sério. Então, é um estudo sério e aprofundado, um estudo crítico, né? Depois, familiarizai-vos com a vida e as boas maneiras, aquilo a que se chamam de estudos humanos, pois que eles embelezam os homens. Neste domínio, os vossos conhecimentos devem ser extensos, né? Então, o conhecimento tem que ser sério, tem que ser aprofundado, tem que ser extenso, variados e hauridos em todas as espécies de experiências, sem nada negligenciar, né? Ou seja, você tem que prestar atenção em tudo, tem que ser profundo, né? Sem nada negligenciar daquilo que possa contribuir para a conduta da vossa vida, para a vossa glória e a vossa reputação. Então, é importante observar essas palavras nesses períodos que chamam bastante a nossa atenção para que nós possamos marcar a resposta correta. Então, mais uma vez, vamos à pergunta: com qual dos movimentos intelectuais do período moderno o texto se relaciona? Então, letra A, romantismo. Letra B, humanismo. Letra C, iluminismo. E letra D, idealismo. Então, gente, assim, por uma questão lógica, né? Nós estamos estudando, esses exercícios são sobre humanismo e trovadorismo, né? Então, o nosso gabarito aqui vai ser letra B. 3, letra B, humanismo, né? Então, esse conhecimento, essa valorização do conhecimento, né? Essa mudança de posicionamento do teocentrismo para o humanismo, né? Então, o homem que valoriza o seu conhecimento, o homem que busca estudar, né, que busca conhecer o mundo a partir de uma perspectiva racional, né? Então, temos aí a letra B, humanismo, ok? Então, queridos, questão número 4. Todos os autores abaixo escreveram obras em versos, mas somente um as escreveu em um gênero literário diferente dos demais. Qual foi, né? Qual foi essa pessoa? Dom Dinis, Paio Soares de Taveiroz, Gil Vicente, Francisco Sá de Miranda ou Fernão Lopes. Então, aqui o gabarito da nossa questão 4 é a letra C, Gil Vicente. Gil Vicente escreveu gêneros para o teatro, né? Como nós já mencionamos na nossa aula da semana passada. Então, o nosso gabarito é a letra C de cachorro. Questão número 5. Sobre o humanismo, identifique a alternativa falsa. Letra A. Em sentido amplo, designa a atitude de valorização do homem, de seus atributos e realizações. Letra B. Configura-se na máxima de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Letra C. Rejeita a noção de que o homem não pode governar o seu próprio destino.
Letra D, designa tanto uma atitude filosófica intemporal quanto um período específico da evolução da cultura ocidental. Letra E, fundamenta-se na noção bíblica de que o homem é pó e ao pó retornará, e de que só a transcendência liberta o homem de sua insignificância terrena. Então, aqui nós temos que assinalar a alternativa incorreta, né? E aqui na questão número 5, nosso gabarito vai ser letra E, de escola. Por quê, gente? A letra A diz que, em sentido amplo, o humanismo designa uma atitude de valorização do homem, sim, né, o antropocentrismo. Então, o homem ganha força e a religiosidade vai perdendo um pouquinho a sua, embora ela não deixe de ser importante, né? A letra B diz que configura-se na máxima de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Então, a alternativa B dá essa valorização ao homem, né? Ele é a medida de todas as coisas, que é o que o humanismo faz, mais uma vez, né? Já falamos sobre isso. A letra C diz que o humanismo rejeita a noção de que o homem não pode governar o seu próprio destino. Sim, rejeita, né? Porque o homem se descobre aqui um ser inteligente, capaz, né, de diversas coisas. Então, a letra C é correta. De fato, o humanismo rejeita essa noção. A letra D diz que designa tanto uma atitude filosófica e intemporal, então o humanismo tem a sua filosofia também, quanto um período específico da evolução da cultura ocidental. Sim, então é algo intemporal, né? Mas também tem ali o seu marco específico, né? O humanismo aconteceu entre o trovadorismo e o classicismo, que vai ser o assunto da nossa próxima aula. A letra E diz que o humanismo fundamenta-se na noção bíblica de que o homem é pó. O humanismo ele vai se debruçar, ele vai se fundamentar na questão do homem que se descobre, né, que se percebe como capaz de pensar, como capaz de explicar acontecimentos, né? E não aquela máxima de que todas as coisas são explicadas pela fé, né? Então, fundamenta-se na noção bíblica de que o homem é pó e ao pó retornará, e de que só a transcendência, então essa palavra transcendência, ela está muito ligada à religião, né, à alma, e o humanismo não vai em busca disso, né? Então, a transcendência liberta o homem. Na verdade, aqui a gente tem uma tônica, uma força, né, para o conhecimento, né, o conhecimento que é buscado pelo homem, pelo indivíduo. Então, a gente tem aqui, na verdade, esse racionalismo, o homem, né, como um ser importante, e não essa força para a transcendência, essa força para a religião. Então, o nosso gabarito aqui, a alternativa errada é a letra E. Questão 6. Nas cantigas de amor, é comum o eu lírico se entregar a elementos amorosos. O sofrimento amoroso do eu lírico perante uma mulher idealizada distante de si. Esse distante está entre aspas porque não necessariamente é distante fisicamente, né? Geralmente não é distante fisicamente, mas é distante naquilo que esse homem deseja ou que essa mulher deseja, né? Assinale a alternativa que apresenta elementos do poema abaixo que evidenciam essas características da cantiga de amor. Impossível amor. Ó minha amada, quantas noites de insônia imaginando-me junto a ti. Então é esse distante em relação àquilo que se quer, àquilo que se imagina. Tendo o prazer de poder ao menos tocar sua face angelical. Ó minha senhora, tu és perfeita, em ti não vejo defeito, apenas em seu dedo anelar esquerdo. Ó minha vida, tão doce deve ser o gosto do seu beijo. Então, ó, deve ser, né? Tudo no campo da imaginação. Assim como o seu cheiro que me atormenta. Quão feliz eu seria se um dia tivesse o teu amor para mim. Paulo Ricardo Landis. Letra A. É possível observar o sofrimento do eu lírico causado pela amada, pois ela não gosta dele, assim o faz de escravo. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que extrapola o texto, né? A letra B diz que o amor é impossível devido ao fato de o escritor ser um rei e sua amada uma escrava. Não, não é isso que a gente vê aqui. A letra C diz que o seu sofrimento é causado, pois sua amada é uma mulher de classe baixa. A letra D diz que podemos observar que o amor da mulher não é correspondido. Aqui podemos observar que o amor da mulher não é correspondido. E depois a letra E diz que há um coito amoroso, tal que o pobre homem não tem um amor correspondido de sua amada. Então, ó,
de fato, esse homem não tem o amor correspondido, né? De sua amada, que pertence, então essa mulher, ela pertence ao estamento elevado, ela está hierarquicamente, socialmente acima dele, né? Então é por isso que esse amor não é correspondido. A letra D diz que nós podemos observar que o amor da mulher não é correspondido. Na verdade, o amor do homem é que não é correspondido. Então o nosso gabarito aqui vai ser letra E de escola. Questão 7. É correto afirmar sobre o trovadorismo o quê? A letra A diz que os poemas são produzidos para serem encenados. A letra B diz que as cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas amorosas. A letra C diz que nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino. Ou seja, vou terminar de ler todas, é melhor. Letra D. As cantigas de amigo têm estrutura poética complicada. A letra E diz que as cantigas de amor são de origem nitidamente popular. Então, olha só. A letra C aqui vai ser o nosso gabarito. Nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino. Ou seja, a gente não pode confundir autor com eu lírico, né? A gente pode ter um autor, a gente pode ter uma autoria masculina, mas o eu lírico, né? Ou seja, aquela voz do poema é feminino, né? Então, o eu lírico é feminino e o autor pode ser masculino, que é o que acontece, né? Muitíssimo. Então, o nosso gabarito aqui, gente, é correto afirmar sobre o trovadorismo que nós estudamos antes do humanismo, né? Portanto, na aula retrasada, gabarito letra C. Nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino, ok? E agora a nossa última questão número 8. Releia com atenção a estrofe. Fez-se de amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Então, aqui esse terceto, né, essa estrofe é muito conhecida por nós. E ela vai explorar o uso da palavra amigo, friends. Então, tomemos a palavra amigo. Vamos prestar atenção nessa palavra. Todos conhecem o sentido com que esta forma linguística é usualmente empregada no falar atual. Ou seja, quando hoje em dia alguém diz, fulano é meu amigo, todo mundo compartilha desse conhecimento, todo mundo sabe o que significa a palavra amigo, né? Contudo, na Idade Média, né, lá no trovadorismo, como se observa nas cantigas medievais, das quais já falamos, a palavra amigo tinha um outro sentido. Então, a palavra amigo significou o quê? Letra A, colega. Letra B, companheiro. Letra C, namorado. Letra D, simpático. E letra E, acolhedor. Então, a palavra amigo hoje em dia tem um sentido compartilhar o seu significado, né, não causa dúvidas. Entretanto, na Idade Média, qual era o sentido, qual era o significado da palavra amigo? Então, colega, companheiro, namorado, simpático ou acolhedor. Então, aqui, na questão 8, o nosso gabarito vai ser letra C, namorado. Então, a palavra amigo tinha esse sentido, né? Cantiga de amigo. Então, ela era dirigida ao namorado. Ou seja, né, esse sentido é bastante diferente, né? Então, queridos, nós já falamos sobre o trovadorismo, né? Falamos sobre o humanismo, cada momento vai ter as suas características, vai ter o seu contexto, os seus autores, não é mesmo? Na próxima semana nós falaremos sobre o próximo capítulo, falaremos sobre o classicismo, ok? Que é um período também muito importante, certo? E depois faremos também exercícios. Em seguida, começaremos então, falaremos sobre o quintismo, né? Que é um momento bastante importante já da literatura brasileira. E aí a gente vai começar a falar, né, sobre trovadorismo, vamos falar sobre barroco, arcadismo. Falaremos, então, mais especificamente sobre a literatura brasileira, ok? Mas todas essas aulas, trovadorismo, humanismo, classicismo, todas essas aulas são muito importantes, ok? Porque, na verdade, tudo está interligado.
Então, queridos, questão 8, gabarito letra C, namorado. Espero que vocês tenham compreendido a explicação, espero que vocês estejam bem e até a nossa próxima aula. É sempre um prazer estar com vocês. Bye, bye!